Obrigado pela presença. Também gostaria de avisar que eu vou estar gravando a apresentação. Qualquer objeção, fale agora os casos para sempre. Brincadeira, pessoal. Bom, então vamos lá. O título do meu projeto é a predição e caracterização de epítopos imunogênicos para o desenvolvimento da vacina contra a linfadenite caseosa. Primeiro vamos a uma breve introdução. A linfadenite caseosa, ela é uma doença de alcance global que afeta diversos animais, dentre eles bovinos, equinos e principalmente caprinos e ovinos. E muitas vezes ela é subnotificada porque algumas regiões não conseguem manter relatos constantes e atualizados sobre a doença, né? Então acaba prejudicando as estatísticas e consequentemente as medidas de prevenção. E essa doença ela é causada pela Corynebacterium pseudotuberculosis. É uma bactéria caracterizada por ser um bacilo gram-positivo intracelular facultativo, imóvel, não esporulado e com capacidade fermentativa. As principais fatores de virulência descritos até o momento é um lipídio leucotóxico de superfície, que protege a membrana da fagocitose, e a exotoxina fosfolipase D, que vou detalhar mais futuramente. Bom, as características da doença, ela é caracterizada por surgimento de nódulos nos linfonodos superficiais internos e abscessos também, e também pode atingir órgãos como pulmão, baço, fígado, rins e o sistema nervoso central. As vacinas atuais para essa doença se baseiam em um único antígeno ou em alguns poucos antígenos. E a utilização de múltiplos antígenos é essencial para o desenvolvimento da vacina mais eficaz contra esses parasitas que são complexos, né? Bom, então, com o surgimento da bioinformática, novas oportunidades se abriram para a prospecção de novos alvos terapêuticos, pois o uso da bioinformática ele amplia as ferramentas e os recursos disponíveis ao meio científico, permitindo uma busca por respostas a questões biológicas, por meio de algoritmos computacionais. E além disso, as análises em sílico ela não demandam altos investimentos financeiros. E assim, vários estudos têm sido empregados para a prospecção de epítopos com potencial imunogênico para diversos micro-organismos utilizando essas ferramentas, né? Como, por exemplo, pesquisas com o Trypanosoma cruzi, que estabeleceu uma coleção de 30 epítopos preditos em sílico para células T e B, e pesquisas relacionadas com a COVID também, com a predição de epítopos para a célula D, visando o design de uma vacina, utilizando o NCBI com base de dados. E esses estudos eles poderão ser utilizados para auxiliar o design de vacinas futuras para esses organismos. Já com relação a Corynebacterium, já foi realizado também as análises, principalmente com epítopos lineares de células B, com potencial antigênico, e já foi identificado cerca de 76 epítopos, que também podem ser utilizados, né? Além disso, o genoma também completo do Corynebacterium está disponível no NCBI com 2.129 genes. O proteoma está disponível no UniProt e tem 1.555 estruturas disponíveis no PDB. Agora vamos à fundamentação teórica. Bom, com relação à caprinovinocultura e o problema da linfadenite caseosa, a caprinovinocultura ela é uma atividade econômica praticada no mundo todo, principalmente em regiões semiáridas, já que os caprinos e ovinos são animais mais resilientes às diferentes condições climáticas, quando comparados a bovinos, por exemplo, que requerem mais alimentos e temperaturas mais amenas para produzirem bem, né? É estimado um rebanho de 1,6 milhão de animais no mundo todo, de caprinos e ovinos, e o Brasil ocupa o 22º maior rebanho de caprinos e o 18º maior rebanho de ovinos. Os principais produtos desse setor comercial são a carne, o leite, o couro e a lã. Agora, com relação às perdas econômicas da linfadenite caseosa, ela tem um grande impacto, principalmente quando há uma alta incidência regional, devido à condenação de carcaça e à desvalorização do couro e da lã. Uma pesquisa realizada na Austrália estimou uma perda econômica de 12 a 15 milhões em abatedouros por ano, e na indústria da lã pode chegar a 17 milhões. Já com relação ao Brasil, uma pesquisa realizada na cidade de Patos, em Pernambuco,
estimou uma queda de 6,8% na renda de abatedouros. E usando os dados desse estudo para estimular a perda regional, ela pode chegar a mais de 32 milhões e 500 por ano, e a nível nacional pode chegar a 35 milhões, mais de 35 milhões. Agora, com relação aos impactos da doença no animal, estão ligados a alguns aspectos da sua patogenicidade. Os animais acometidos com a forma superficial, eles ficam debilitados para executar as atividades básicas, como pastejar, mastigar, regurgitar e amamentar as crias. E a forma superficial, ela também causa desvalorização da pele e da lã, podendo reduzir o seu valor em até 40% com um único nódulo. Já na sua forma visceral, ela é assintomática, porém pode causar problemas mais graves, como debilitação, disseminação dos abscessos, problemas reprodutivos, condenação da carcaça e morte prematura. Quando o rebanho apresenta elevada incidência da linfadenite, os animais apresentam caquexia progressiva, anemia, hiperplasia dos linfonodos superficiais e dispneia. Além disso, em ovelhas pode ocorrer a migração para os linfonodos mamários, causando a queda da produção de leite. E além dos impactos socioeconômicos e a saúde do animal, o controle da LC também é importante porque ela já foi apontada como uma zoonose emergente relacionada ao consumo de alimento contaminado e ao contato direto com os animais infectados. Bom, agora vamos falar da doença em si, né? Ela é uma doença infectocontagiosa de caráter crônico e tem como principal característica a formação do processo inflamatório nos linfonodos, com o surgimento de nódulos cutâneos e viscerais, de aspecto esbranquiçado e caseoso. Os linfonodos afetados com mais frequência são o pré-escapular, o pré-protídeo, né, os linfonodos externos no caso, pré-escapulares, o pré-protídeo e o retrofaríngeo, representado aí nessa figura 12 pelas letras D, A e B, respectivamente. E também pode atingir linfonodos internos, como os bronquiáticos pulmonares, levando a problemas respiratórios como tosse crônica. A transmissão ocorre principalmente por meio de ferimentos na pele, o que indica que a vegetação predominante no Nordeste, que é a caatinga, né, que é composta principalmente por plantas baixas e com espinhos, ela pode ajudar na dispersão da doença, devido a ferimentos superficiais causados, né, quando um animal se desloca pela vegetação. E também pode ocorrer através da disseminação do agente no ambiente, ela pode ocorrer através da ruptura dos granulomas, com a liberação dos aerossóis, também gerados por nódulos pulmonares. Isso associado com a alta capacidade do agente sobreviver no ambiente, contribui para a incidência e a disseminação da doença. Outros possíveis métodos de disseminação são brigas entre os animais, marcação, castração, forrageio em local contaminado, vacinação e tatuagens. A transmissão para humanos dificilmente acontece e ela está relacionada com pessoas que trabalham diretamente com animais ou em frigoríficos. Os principais sintomas relatados são fadiga, dor muscular, febre, fígado aumentado e macio e linfadenopatia localizada. As portas de entrada do agente em humanos são geralmente o consumo de leite contaminado, consumo de carne crua contaminada, contato com as fezes do animal infectado e lesões na pele também. Na maioria dos casos de humanos, o tratamento é realizado com antibióticos e remoção cirúrgica dos linfonodos afetados. Agora, com relação ao tratamento disponível para os animais, ele é pouco eficiente e se baseia na drenagem dos abscessos e posterior cauterização química e tratamento com antibiótico. Porém, o tratamento com antibiótico também não é eficiente, porque ele possui custo elevado e também as bactérias ficam alojadas dentro do granuloma, o que torna difícil o acesso do antibiótico. E, além do tratamento, a prevenção pode ser realizada através da vacina, porém as vacinas atualmente disponíveis para essa doença oferecem uma proteção parcial e por muitas vezes é insuficiente. As vacinas disponíveis atualmente são vacinas de toxoide multiuso, formuladas a partir da fosfolipase D inativada associada a um antígeno de patógenos dos reinos Clostridium. Essas vacinas têm níveis de segurança duvidosos, com efeitos colaterais como lesões ou abscessos no local da infecção, febre, letargia e redução da produção de leite.
Agora, com relação ao agente etiológico, que é a Corynebacterium pseudotuberculosis, ela pertence ao gênero Corynebacterium. É um gênero com espécies de relevância tanto para a biotecnologia como para a veterinária e para a medicina, como as espécies Mycobacterium, Nocardia e Rhodococcus. E várias espécies, e essas espécies ela tem algumas semelhanças em comum, como um alto conteúdo de GC no DNA e uma parede celular composta principalmente por peptídeo glicano, arabinogalactano e ácido micólico. E há dois tipos de biovares da Corynebacterium, que são diferenciadas pela capacidade da atividade da enzima nitrato redutase e seus hospedeiros e, consequentemente, o perfil da doença. A Biovarovis ela é considerada nitrato redutase negativa e causa linfoadenite caseosa em bovinos, caprinos e ovinos. E a Biovarex ela é nitrato redutase positiva e causa linfoadenite ulcerativa, mastite, aborto e lesões viscerais em bovinos, equinos e camilos. Agora, com relação aos fatores de virulência da bactéria, né? Pois as bactérias no geral dependem de fatores de virulência para conseguir invadir, sobreviver e se multiplicar dentro dos hospedeiros. Nós temos descritos até agora o lipídio tóxico da parede celular, conhecido como ácido corinemicólico, semelhante ao ácido micólico de Mycobacterium tuberculosis, que vocês podem ver nessa figura 19. Esse ácidozinho vermelho ligado aqui na parede, na arabinogalactana. A fosfolipase D, ela é uma enzima, uma exotoxina, caracterizada por catalisar a relação de hidrólise da esfingomielina e da lisofacidilcolina e pode agir no endotélio vascular do hospedeiro, aumentando a permeabilidade e facilitando a circulação da bactéria pelo corpo do hospedeiro. E além disso, ela já foi citada como um fator importante para a morte de macrófagos. E a toxina diftérica, que foi encontrada pela primeira vez em 2015 em isolados de búfalo, a principal atividade dela é inibir a síntese proteica da célula hospedeira e levar à apoptose. E outro fator de virulência importante são os PILs, que são estruturas proteicas de adesão bacteriana e têm um importante papel na infecção e na multiplicação do hospedeiro. E até o momento, 2 óperons do pili da corine já foram descritos e podem ser utilizados também como epítopos imunogênicos. Agora vamos lá à resposta imunológica à doença. O processo infeccioso se inicia no local de entrada do agente etiológico, na qual há o recrutamento de linfócitos e drenagem de linfonodos, e após isso ao desenvolvimento de granuloma e posteriormente à sua maturação e à persistência no organismo. Após o agente infeccioso ser fagocitado pela célula de defesa, há a formação do fagolisossomo, né, a fusão do fagossomo com o lisossomo. Porém, a Corynebacterium pseudotuberculose é resistente às enzimas do fagolisossomo e ao baixo pH e pode sobreviver no fagócito por até 48 horas. Além disso, essa bactéria também é capaz de se multiplicar dentro do fagócito e posteriormente se liberar, causando a sua morte. E como consequência da multiplicação e persistência da bactéria, o hospedeiro tenta isolar essa infecção por meio de granulomas, que são caracterizados pelo encapsulamento das células, em um processo complexo que envolve tanto a resposta humoral quanto a resposta celular. Estudos indicam que as células do sistema imune presentes nos granulomas da linfoadenite caseosa são, em sua maioria, macrófagos, expressa no MHC2 e linfócitos TCD4 e TCD8, em uma proporção de 3,5 para 1. Já os linfócitos B e os granulócitos estão presentes em menor quantidade. Porém, outro estudo imunohistoquímico em granulomas experimentais induzidos em ovelhas revelou que as lesões imaturas presentes têm a presença de linfócitos TCD4 foi mais elevada. Já as lesões maduras apresentam linfócitos TCD8 e linfócitos T delta gama em sua maioria. E ainda foi revelada uma variabilidade de grande proporção das células T e macrófagos em granulomas no mesmo estado de maturação. Esses dados sugerem que uma composição celular variável dos granulomas eles dependem da persistência e da eliminação do agente pelo hospedeiro.
Bom, agora vamos às ferramentas de bioinformática utilizadas. Eu decidi aqui detalhar, a gente vai usar várias, mas eu decidi detalhar mais as que vão ser utilizadas para a predição dos epítopos dos linfócitos e dos linfócitos B e T. O primeiro software escolhido foi o LPRO. Ele utiliza um método de aproximação de elipsoide e um sistema de pontuação baseado no centro de massa do resíduo fora do maior elipsoide. Então ele vai usar algoritmos para aproximar vários elipsoides de tamanhos diferentes, utilizando um índice de protrusão diferente também para cada. E com base nisso, os resíduos com maior pontuação serão aqueles mais acessíveis aos receptores. Aqui nessa figura nós temos figura 24 nós temos um exemplo da predição do LPRO. E o próximo para predizer epítopos de células B é o Discotop. Ele prediz os epítopos também baseado na estrutura 3D da proteína, como o LPRO. E ele utiliza uma combinação de algoritmos, uma combinação de modelos, na verdade, a aproximação de semiciclos, a diferenças na composição dos aminoácidos mais expostos, e, e isso juntamente com a definição das redondezas espaciais dos resíduos por meio da interação, de interações de taxas log odds. Já com relação aos linfócitos B, eu escolhi 3 algoritmos. O MHC-PRED, o NetMHC-PAN e o consenso. O MHC-PRED ele utiliza o método aditivo para predizer os epítopos. O NetMHC-PAN ele utiliza redes neurais treinadas com a combinação de mais de 850 mil peptídeos quantitativos de afinidade de ligação e ligantes purificados por espectrometria de massa para a predição de epítopos exclusivos para o MHC de classe 1. E para a predição específica de MHC de classe 2, o consensus ele foi indicado diretamente pelo IEDB, que é a base de dados de epítopos imunogênicos. E ele usa uma combinação de diferentes modelos também. Ele utiliza o NetMHC 2.3, o NetMHC 2.2, o NetMHC 1.1 e o estornilho. Ele tenta usar o melhor método de acordo com a proteína de entrada. E caso não seja encontrado um modelo adequado dentre esses 4, ele utiliza o NetMHC-PAN, que é mais abrangente. Esse método do consenso ele baseia em um estudo de larga escala com desempenho e previsões de ligação do ao MHC2 composto mais de 50 mil afinidades de ligação em comparação de abordagens PAN específicas. Juntas essas ferramentas elas serão úteis para prospectar os epítopos para linfócitos B, T, TCD8 e TCD4. A hipótese levantada no estudo é que a utilização dos softwares de bioinformática é possível obter epítopos com afinidade aceitável, complexo MHC1 e 2, bem como capazes de ativar linfócitos B, não alergênicos e não tóxicos e estáveis. A justificativa é que a linfoidanite caseosa ela é uma doença com potencial zoonótico que compromete a capenocultura de muitos países, incluindo o Brasil, com destaque para os pequenos produtores da região do Nordeste, que muitas vezes dependem dessa atividade para suprir suas necessidades básicas. E quando acometidos, os animais ficam debilitados e impactados negativamente à produção de leite e carne e lã. Esses fatores associados com a falta de tratamento eficaz, a vacinas eficazes e ao diagnóstico eficaz também, justificam a necessidade de estudos voltados para a prospecção e de potenciais alvos terapêuticos contra esses agentes etiológicos visando o controle posterior e erradicação da doença. Agora, os objetivos da pesquisa. O objetivo geral é predizer in silico o epítopos imunogênicos para linfócitos B, TCD4 e TCD8 por meio de bioinformática, fornecendo dados que poderão ser utilizados no desenvolvimento de futuras vacinas contra a linfoadenite caseosa. Os objetivos específicos é coletar dados do proteoma completo da Corynebacterium, utilizando os bancos de dados e artigos também, predizer epítopos com as sequências de proteínas extracelulares, de membrana ou de parede celular,
Caracterizar e selecionar os epítopos com base em sua estabilidade, toxicidade e alergenicidade. Modelar os epítopos selecionados para obter sua estrutura 3D e realizar o docking molecular entre o epítopo e o complexo MHC1 classe 1 e classe 2, exclusivos de caprinos e ovinos. Caso não tenha, utilizaremos animais filogeneticamente próximos. Agora vamos à metodologia. Primeiramente, será feita uma será feita uma prospecção das proteínas de membrana plasmática e parede celular e extracelulares a partir do proteoma da Corynebacterium, através da leitura e a mineração de dados nos bancos de dados. Após isso, será feita a predição dos epítopos, pela remoção, primeiramente será realizada a remoção do pré-peptídeo sinal utilizando o software Signal P, e em seguida serão utilizados os modelos preditivos ELIPRO de Scotop para os linfócitos B e MHC-PRED, NET-MHC-PAN e consensos para os linfócitos TCD4 e TCD8, né, o MHC classe 1 e classe 2. Após isso, será feita a triagem dos epítopos. Serão selecionados com base no grau de estabilidade do índice alifático, que é a estabilidade térmica, e características fisicoquímicas, tais como a massa molecular, o ponto isoelétrico, o grau de estabilidade, o tempo de meia-vida in vitro e in vivo, e o grau de hidrofobicidade, além de antigenicidade, alergenicidade e toxicidade, que serão determinados com os softwares Protiparam, Vaxigene, Allertop e ToxinPred. E após isso será feita a validação experimental em sílico, com a modelação dos epítopos no Modeler, e o docking molecular contra o MHC e os MHCs e o receptor TOL no SwarmDock. Porém, eu entrei ontem no SwarmDock e o servidor estava offline, eu não sei se ele vai voltar, então talvez a gente precise mudar esse software. Agora, com relação ao cronograma, primeiramente a definição do tema e a elaboração do projeto de pesquisa entre os mês 7 e o mês 1 de 2023. A pesquisa bibliográfica sobre o tema entre o mês 11 de 2022 e o mês 4 de 2023. As análises dos dados entre a construção e a aplicação dos instrumentos para a coleta de dados e as informações entre o mês 1 de 2023 e o mês 4 de 2023. As análises dos dados entre o mês 2 de 2023 e o mês 5 de 2023. A elaboração escrita do rascunho entre 1º de 2023 e 5 de 2023, a revisão do orientador entre 4 e 5 de 2023 e a redação final e apresentação de 6 a 12 de 2023. As referências bibliográficas utilizadas. Obrigado pela atenção de todos. Com esse slide encerro minha apresentação e estou disponível a dúvidas, sugestões e críticas.